Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida para nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande.
texto de Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos ali, sobre o exemplo de humildade de Cristo Jesus, sobre a sua obra, de esvaziando-se da sua glória, ele se entrega, se faz semelhante a homem. E aí o apóstolo Paulo, no final daquele trecho, ele vai falar: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que para a glória de Deus Pai. E eu fico imaginando esse dia, queridos. No dia que os joelhos se dobrarão, no dia que as bocas se abrirão para declarar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele está falando ali, o apóstolo Paulo. Todo joelho, seja da sua igreja, em prostração e adoração, mas também daqueles que rejeitaram o nome de Cristo Jesus, se dobrarão. Nem que para isso os joelhos precisem ser quebrados, queridos. E à medida que os joelhos vão se dobrando, as bocas vão se abrindo e declarando: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Louvado seja o queridos, eu amei muito nesse dia. Eu quero estar nesse dia. Amém. Imagina quando os céus se rasgarem, o Filho do Homem vir buscar a sua igreja, nos buscar para estarmos juntos com eles. Queridos, que maravilha, que dia. E por isso nós declaramos que o reino é dele, que a glória é dele, que o poder é dele, pelos séculos dos séculos. Amém? Os reinos se abalam, os fogos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os fogos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, diga teu reino é sempre eterno, e pode misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e pode misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as portas se curvam, as bocas
Deus querido, a tua igreja, Pai, te adora. Prostrados aos teus pés, Pai, te adora. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua vida em nossa vida, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que testifica que nós somos teus filhos, Pai. Nós não estamos abandonados, não somos órfãos, Pai. Nós podemos dizer, Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho, nós chamamos, Pai. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em nome do teu Filho Jesus, aquele que amas. Amém, e amém, e amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Sejam bem-vindos a todos, né? Mais essa manhã de domingo. Muito bom sentir que Deus já está conosco, né? Louvamos a Deus por mais esse dia, pela oportunidade que nós podemos estar no primeiro dia da semana. Temos que louvar e agradecer o nome do Senhor. Também queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos que estão na sua casa, no conforto do seu lar. Sejam todos bem-vindos. E também aos nossos visitantes. Gostaria de saber se tem mais algum visitante aqui hoje. Qual é o seu nome? Giovanni. Seja bem-vindo ao nosso meio, Giovanni, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Também tenho a minha amiga Rita, que também está nos visitando hoje. Não é mais uma visitante, né? Ela já faz parte da Igreja de Cristo, mas ela está aqui. Seja bem-vinda também, Rita, que Deus também possa estar abençoando. Bom, irmãos, nas nossas redes sociais vocês podem estar encontrando conteúdos que vão nos aproximar cada vez mais de Deus. Então nós temos o YouTube, o Facebook, o Instagram, todos com o mesmo endereço, IAC Floripa. Então vamos também louvar a Deus por mais uma etapa concluída, né, nos pequenos grupos. Então esse mês de julho a gente vai dar uma parada estrategicamente, para que o mês de próximo semestre a gente, né, volte, né, e vamos ver tudo que foi feito para poder cada vez mais aperfeiçoar, né? E diante disso o pastor convida todos os líderes, né, para estar com ele no dia 30 de julho, tá? Vai ter uma reuniãozinha com o pastor e para a gente se preparar para a próxima etapa, no próximo semestre. E Jesus Cristo, ele não pode ser separado de seus ensinamentos. Aristóteles e Sócrates diziam aos seus discípulos: sigam meus ensinamentos. Buda dizia a seus discípulos: sigam minhas meditações. Confúcio dizia a seus discípulos: sigam meus provérbios. Maomé dizia a seus discípulos: sigam meus nobres pilares. Jesus diz aos seus discípulos: sigam-me. Em todas as religiões, o adepto pode seguir o ensinamento de seu fundador, sem ter tido relacionamento com ele. Mas com Jesus não é assim. Seus ensinamentos não podem ser separados do próprio Jesus. Jesus Cristo está vivo e a corporificação de seus ensinamentos. É um grande erro, então, tratar Cristo simplesmente como o fundador de uma lista de regras normais, morais, éticas ou sociais. O Senhor Jesus e seus ensinamentos são um só. O meio e a mensagem são um. Ele é a encarnação do reino de Deus. Em João 12:26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Amém. Louvamos mais uma vez o nome de Cristo, né? Com um cântico, e logo mais na mensagem da série O DNA da Igreja de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Digno Cordeiro,
É uma alegria nessa manhã poder unir meu coração, minha voz ao seu coração, a sua voz para adorar o nome de Jesus. Isso faz todo sentido para a nossa vida. Isso traz, como eu disse durante a semana, né? Nos traz para o ponto de equilíbrio emocional, espiritual. Isso nos faz caminhar. É uma alegria também ter a nossa irmã Rita hoje conosco. Seja bem-vinda, Rita. Rita não está mais morando aqui em Florianópolis, mas sempre que, quando passa por aqui, sempre vem dar um abraço na gente. Seja bem-vindo. Também Giovanni, depois vocês vão entender o que o Giovanni está fazendo aqui. Mas Giovanni conhece mais a igreja que muitos aqui, hein? Depois vocês vão entender por quê, né? Seja bem-vindo, Giovanni. Depois nós vamos orar por você também, tá? Queridos, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, dando continuidade à nossa série de mensagens, o DNA da Igreja de Cristo. E esta é a 4ª mensagem da série, e nós vamos seguir com ela no mês de julho. E agora Jesus se dirige a essa igreja, chamada Esmirna, igreja localizada naquela região que era chamada Ásia Menor, que hoje é aquele parte leste da Turquia. E esta igreja era uma igreja que nós vamos ver que passava por momentos difíceis, como diz o texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes informações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá punição da segunda morte. Queridos, Apocalipse, e essa palavra para muitos é sinônimo de catástrofe, fim do mundo.
Mas não é este o sentido da palavra. Apocalipse é uma revelação. E nós temos visto durante o mês de junho todo que esta revelação é uma: Cristo Jesus. Cristo Jesus glorificado, sendo revelado à igreja. Não adianta você pegar esse livro e querer que uma pessoa que não está em Cristo entenda. Por isso que sempre o texto termina: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse é a revelação da glória de Cristo para a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo que recebe esta revelação, uma revelação espiritual, uma revelação sobrenatural, é a igreja de Cristo que revela Cristo glorificado ao mundo. Foi dessa forma que Deus escolheu fazer, e é dessa forma que Ele tem feito nos últimos 2000 anos. Ele tem revelado a cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, a igreja de Cristo, esta glória do Cristo assentado nos céus e na terra, à destra do Pai, sendo adorado e glorificado pelos anjos, controlando e guiando toda a história, soberano sobre todas as coisas. Este Cristo que nós temos falado com Ele não só durante esse mês, mas já há muito tempo neste lugar. Este Cristo glorificado está sendo revelado a você, que é a igreja de Cristo Jesus, com esta missão de revelar este Cristo ao mundo. O nosso DNA, a nossa identidade, a nossa essência é Cristo, e a nossa missão é proclamar a glória de Cristo ao mundo. É isso aí. Todas as outras coisas que vamos falar, tudo que vamos pensar, estudar, tudo isso é subordinado a este propósito: termos a essência de Cristo, sermos realmente a igreja de Cristo que proclame Cristo ao mundo. Proclama através da mensagem pregada, através da mensagem cantada, através de nossas vidas, no dia a dia, na nossa vida rotineira, Cristo exalando como bom perfume, de forma natural, a partir de uma igreja que está sendo transformada na própria imagem de Cristo. É isso que nós estamos vendo no livro de Apocalipse. Então, o Apocalipse revela Jesus à igreja, e é a igreja de Jesus que revela Jesus ao mundo. Nós vemos isso no capítulo 1, a revelação de forma assim descritiva ali, cada detalhe da glória, e nós vimos isso lá nas primeiras mensagens. Mas a partir do capítulo 2 e o capítulo 3, é Cristo sendo revelada através da igreja. Repararam na mensagem que o Francinaldo pregou, que quando Jesus se apresenta, a introdução de cada fala, de cada apresentação de Jesus à igreja, é Ele próprio. Assim como Cristo é pleno, completo na sua glória, Ele é revelado em cada igreja local. Cada igreja local revela uma característica de Cristo Jesus, uma nuance do seu caráter, uma faceta de sua esplêndida glória. Nós aqui, esta igreja, talvez aqui na esquina do mundo, escondidinha neste lugar, esta igreja foi levantada, está sendo sustentada, capacitada para revelar a glória de Cristo neste lugar. Amém. Essa é a nossa missão, porque a nossa essência é o próprio Cristo. E o interessante é que a igreja de Éfeso recebe um aperto, né? Vocês caíram do primeiro amor, arrependa-te. Era algo transitório, era um momento que eles escapuliram ali na doutrina, ficaram fascinados com a própria teologia, com a própria capacidade de ser igreja, escorregaram um pouco, se afastaram deste Cristo, se afastaram da glória de Cristo, mas Cristo fala assim, ó, arrependa-te e volta. Aquela não era a identidade da igreja, de uma igreja que caiu do primeiro amor. A identidade da igreja está ali no versículo 1, eu sou aquele que está no meio da igreja. Apesar da igreja ter se afastado, Cristo falou, eu nunca me afasto da minha igreja. Eu sempre estou no meio da minha igreja, porque a igreja é a minha, e essa é a nossa identidade. Eu estava aqui agora, no meio do louvor, agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigado. Olha, eu estava ouvindo vocês cantando, e como é gostoso, né? E às vezes aí vem aquele sentimento, Senhor, mas nós não merecemos isso.
E o Espírito Santo de Deus fala assim: não merecem mesmo, mas eu escolhi estar no meio de vocês. E como Pedro falou, e Jesus falou: Pedro, tu me amas? E ali, quem vai lá no original vai ver que Jesus fala assim: Pedro, ele fala na língua original, no aramaico, mas João sutilmente traduz com palavras diferentes. E Jesus fala: Pedro, você me agape, que é um amor perfeito e pleno. E Pedro humildemente fala assim: Senhor, eu filéu, eu não tenho este amor que o Senhor tem para mim, eu já sei, não adianta eu bater no peito como eu fiz há algum tempo atrás, vou contigo até o fim do tempo, eu vou morrer contigo. Não, Senhor, meu amor é falho, eu sou pequenino, eu sou fraco, mas eu te amo, Senhor, mesmo que seja um pouquinho. E Jesus fala para ele: é suficiente, anda comigo e caminhe com minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Queridos, esse Cristo é sensacional. Ele é a nossa identidade, Ele quer estar conosco. Mas nós vamos mais adiante e vamos ver agora a característica dessa igreja Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, e este nome já traz uma característica dessa igreja: era uma igreja que sofria. A palavra Esmirna vem de mirra. Mirra é amargura. Era uma igreja que estava em sofrimento, em aflição. Mas essa não é a identidade da igreja. A igreja pode sofrer, a igreja pode passar por necessidade, a igreja pode passar por momentos difíceis, a igreja pode passar por crise, mas a identidade da igreja não é a dor, não é o sofrimento. A identidade da igreja continua sendo Cristo. Ele vai falar: Esmirna, aquele que está falando com vocês é o primeiro e o último. Para a igreja que sofria, Jesus se apresenta como aquele que era soberano sobre toda a história. Aquele que estava no início, aquele que está no fim, aquele que comanda todas as coisas. E ele fala isso logo um pouquinho antes, no capítulo 1, se você for lá no versículo 17: assim que o admirei, e João vê essa imagem de Cristo, caía aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. A nossa identidade, a identidade da igreja de Esmirna, é o Cristo que tem o controle de toda a história. E mesmo a igreja que sofre está sobre a proteção, sobre o governo, sobre o controle, sobre a direção desse Cristo que é soberano sobre todas as coisas. Dizer que é o Alfa, dizer que é o Ômega, é dizer: eu estou no centro da história, eu sou a própria história, eu faço a história, eu sou a história da minha igreja. E olha só que coisa interessante, diante dessa soberania e diante de uma igreja que sofria, olha o que ele vai falar: eu sou aquele que estive morto. Primeira coisa que ele fala é que ele está dizendo: eu sei o que vocês estão sofrendo, porque eu senti, eu me esvaziei da glória para ser tentado e provado em todas as coisas. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer. Vocês não estão sozinhos. É isso que ele fala para nós. Há momentos difíceis na vida e nós precisamos até nos policiar, porque nós vivemos muito mais momentos bons da vida, muito mais motivo para nos alegrar, mas às vezes a tristeza toma conta e o centro da nossa vida, que nos leva para uma amargura que não faz sentido. Há momentos difíceis da vida? Sim, há momentos difíceis na vida, mas aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, é aquele que morreu por nós. Esse é o centro da nossa existência, da nossa alegria. Esta é a fonte do gozo da vida. Não há uma alegria, uma paz que se possa alcançar de forma plena, de forma constante, em todas as áreas da nossa vida, a não ser a partir desta verdade. O Cristo que está sentado no trono da glória é aquele que veio, se encarnou, se tornou como um de nós, abriu mão, renunciou da sua glória como Criador e Governador dos céus e da terra, para assumir uma natureza humana, para viver como nós vivemos, obediente até a morte, de morte de cruz. Por isso que fala: estive morto.
Essa morte é o centro da mensagem do Evangelho e é o centro da alegria do crente, porque Ele morreu por mim. Se você voltar de novo para esse versículo agora 18, eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Nós não precisamos temer nem a morte, nós não precisamos temer nem o dia de amanhã, porque aquele que é o dono da igreja, aquele que morreu por nós, é aquele que venceu a morte e o inferno e tem o controle sobre todas essas coisas. Isso é até estranho da gente às vezes viver isso, e viver isso no dia a dia. Outro dia eu estava com o pastor Sérgio, ele estava meio preocupado, não sei se ele estava com a Covid aí alguns meses atrás. Ele estava meio melancólico, né, pastor? Vamos lá, pastor, me ajuda aqui. Não, foi quando ele começou a sentir dificuldades com as dores nos braços, né? Eu falei, não, vou lá contigo. Aí fomos lá no shopping, fizemos uma coisa. Aí a gente está voltando para casa. Aí daqui a pouco ele me fez uma proposta estranha. Pastor, vamos dar um pulo ali no cemitério? Eu falei, ué, pastor, fazer o que no cemitério? Não, o senhor precisa conhecer lá meu jazigo que eu tenho lá, da família, para o senhor saber que eu acho que eu já estou chegando no final. Já tem uns 6 meses isso, né? Para ele ia morrer semana seguinte, né? E fomos lá. E eu olhei lá, pode deixar, pastor, fazer um culto bem bonito aqui. Mas chegando lá, o que a gente fez? A vista é linda do cemitério, né? Dá para ver o mar no fundo. Pastor, vamos tirar uma selfie aqui. Tirou eu na selfie. Eu, ele e o jazigo atrás. Pronto, eu já sei onde é. Não há medo. Não há aquela atmosfera de tenebrosa. O túmulo já não nos impõe o medo que ele impõe ao mundo. Porque o nosso Cristo, Ele trouxe luz a todos os túmulos dos seus filhos. Quando Jesus entrou naquele túmulo, Ele abriu um caminho, uma nova perspectiva. Nós estaremos mortos uns dias, se Cristo não voltar antes, mas um dia também com Ele, como Ele diz aqui para a igreja de Mirna, eu fui morto, mas ressuscitei. Para começar, esta vitória Ele não obteve para Ele mesmo, Ele obteve para nós. Ele já estava glorificado entre os anjos, santo, 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 era que via Isaías no capítulo 6, ele não precisava de mais nada, então ele renuncia à sua glória, ele desce do teu trono, ele vive uma vida como a nossa, ele sofre, ele se entrega, morre no nosso lugar, é sepultado, é manipulado como um morto, e ali ele fica durante 3 dias, mas no final dos 3 dias, ele ressuscita, e ele entra no Santo dos Santos, as portais eternos se abriram, e os anjos começaram a glorificar, e ele começou a entrar na glória, e era o Rei da glória, o Rei eterno, entrando na glória, e quando ele chega diante do Pai, o Pai aceita o sacrifício, e ele recebe do Pai o livro que estava selado, e os 7 selos começaram a se abrir, e naquele momento, o nosso destino mudou, a nossa desgraça agora se tornou em graça, por causa de Cristo Jesus. Amém. Essa é a nossa identidade, queridos. Essa é a identidade da igreja de Cristo Jesus. Era uma igreja que sofria, sim, vamos passar momentos difíceis, mas o centro da nossa vida e da nossa história é o Cristo que morreu e ressuscitou. E esse Cristo conversa com a sua igreja. Esse Cristo se relaciona com a sua igreja. O véu, como nós cantamos aqui, o véu que separava, que impedia esse relacionamento, o véu que barrava você ter um relacionamento profundo com o seu Pai, Criador dos céus e da terra, foi rasgado de alto a baixo. O sangue de Jesus derramado abriu um novo caminho, e quando você, na presença do Pai mais uma vez, você pode ouvir a sua voz, Ele fala contigo, Pai amado que cuida de você, que se preocupa contigo, que sabe tudo que você passa, conhece suas necessidades, sabe cada lágrima derramada, Ele está ali contigo, colhendo cada uma delas. E Ele conversa. Este Cristo soberano, que morreu e ressuscitou, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições. E essa igreja era uma igreja que sofria mesmo. Essa região, a cidade de Esmirna, era a cidade mais fiel ao Império Romano. Para vocês terem uma ideia,
quando o Império Romano foi escolher uma cidade para colocar ali, construir um templo, adoração ao próprio César, a igreja de Esmirna venceu, a cidade de Esmirna venceu a cidade de Éfeso, e ali foi erigido um templo em adoração a César, e todos precisavam adorar César, e a igreja do Senhor Jesus falou assim: somente a Cristo nós vamos adorar, e ela sofria por isso. Numa ocasião, um dos montes mais altos, o Monte Pagos, levaram 1.200 crentes daquelas igrejas ali, porque a igreja de Esmirna eram várias igrejas em casas que funcionavam, e pegaram cerca de 1.200 numa ocasião só, levaram ao cume deste monte e lançaram eles, mataram eles lá em cima. Numa ocasião só, 1.200 crentes foram sacrificados por não se inclinarem a César, por declarar até o fim: Cristo Jesus é o nosso Senhor. Em outra ocasião, mais 800 pessoas. Era uma igreja que sabia o que era a aflição, mas Cristo está falando para ela: eu sei o que vocês estão passando, eu conheço. É um Deus que tem intimidade, é um Deus que se tornou como um de nós, porque Ele queria estar ligado a nós de forma umbilical. Ele queria viver conosco de forma profunda, se conectar a cada um de nós. Por isso o sacrifício dele na cruz, e por isso que Ele conhece cada uma de nossas aflições, e conhece a tua pobreza. Apesar da cidade ser uma cidade rica, a igreja passava dificuldade por alguns motivos. Primeiro, porque todos os bens dos crentes eram confiscados pelo Império Romano, um instrumento de perseguição, e a própria população aproveitava a conivência da autoridade e saqueava as casas dos crentes também. Imagine isso. E mais a igreja crescia, e mais a igreja avançava. E olha só, para aumentar a pobreza, quem estava se convertendo eram os escravos. Era uma igreja pobre, no meio de uma cidade rica, no meio de muita fartura. A igreja sofria por um motivo: nós só adoramos o nome do Senhor Jesus, e nós não vamos voltar para trás. Conheça a tua aflição, conheça a tua pobreza, mas agora aqui nós vamos aprender a lógica invertida do reino dos céus. O que Jesus fala para ela? Sei que tu és rico. Aos olhos do mundo, no padrão do mundo, a partir do diagnóstico do mundo, nos indicadores do mundo, os indicadores de sucesso do mundo, nós podemos ser rejeitados, nós podemos ser pobres, nós podemos ser, como dizia na nossa época, né, Marilene? Nós podemos ser quadradões, mas nos reinos dos céus nós somos ricos para com Deus. Pobres, porém enriquecendo a muitos, Paulo vai falar à igreja de Corinto. É uma lógica invertida, queridos. Se nós ficarmos olhando para o mundo, nós não vamos entender o mistério da igreja de Cristo. Se nós quisermos acompanhar esse frenesi, essa correria, e que muitas vezes temos usado a própria igreja para os nossos interesses, e buscado nas igrejas os indicadores de sucesso do mundo, nós para com Deus seremos pobres. Mas eu prefiro ser pobre para o mundo, rejeitado no mundo, desprezado no mundo, mas nos céus os nossos nomes sendo comentados entre os anjos. Eu fico imaginando quando a gente acerta, né, pastor? Quando a gente faz alguma coisa que realmente glorifica o nome do Senhor, eu fico imaginando Jesus falou assim, chamando os anjos: ó, vem aqui ver a minha igreja. Eu fico imaginando Jesus falando assim: vem cá. Porque ele fez isso com João, não foi? Vem cá ver o meu servo. Vem cá ver minha igreja. Vem cá ver como minha igreja glorifica e entender o mistério do meu nome no meio dela. Queridos, isso é ser rico diante do Senhor Jesus. É nisso que nós temos que nos apegar, e a igreja entendeu isso. E esta igreja sofria perseguição até dos próprios judeus, que antes eram os guardiões da palavra de Deus, mas agora não é mais, porque rejeitaram a Jesus. Nada nos garante a conexão com Deus, nem a nossa história, como tinha o judeu, nem um chamado antigo, como tinha o judeu, se nós rejeitamos a Cristo. E essa igreja entendeu, ela não rejeitou Cristo, e os judeus sim, porque os judeus
junto com os romanos, e tinha esta autorização dos romanos para poder cultuar, continuar cultuando sem ser perseguidos. Ao invés de ajudar os cristãos, eles mesmos blasfemavam, mentiam. E quantas vezes nós, por mantermos fiéis a Cristo Jesus, somos blasfemados? As pessoas falam mal da gente, as pessoas se levantam para nos ultrajar, levantam mentira, tentam denegrir nossa imagem. E sabe o que Jesus fala para a gente? Não se preocupe com isso, eu defendo a reputação de vocês, porque a reputação de vocês é a minha reputação. Não fique preocupado. E a igreja entendeu isso, e a igreja se abrigou nessa situação. E este Cristo que conhece, versículo 10, é o Cristo que fala: não temas, não tenha medo. Da mesma forma como falou com João, João desmaiou diante da glória, e agora a igreja estava prestes a desmaiar diante de tanta perseguição, diante de tanta luta. Cristo fala: não temas. Por quê? Porque eu conheço vocês, eu cuido de vocês, eu trato vocês, eu estou com vocês. Mas olha só o que ele vai dizer agora: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Algumas coisas importantes eu queria destacar aqui com vocês nesse versículo, só nesse versículo. Primeiro, Jesus está dizendo: eu sei o que vai acontecer, eu tenho controle de todas as coisas. Nada acontece na vida de vocês sem que eu tenha dado autoridade, sem que eu tinha dado autorização para acontecer. Isso é segurança para nós, isso é que nos mantém seguros nas mãos do Senhor. Não temas, porque eu sei o que vai acontecer. O seu dia de amanhã não está à mercê da própria sorte, não. Todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus, cada um deles, antes mesmo de existir. Davi vai falar isso no Salmo 139. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender no meio da tribulação, no meio da luta, e vamos passar por ela, nós servimos a um Cristo que cuida de nós, e Ele sabe o que vai acontecer em cada minuto da nossa vida. Segundo, que Ele vai falar assim: eu uso até o poder das trevas em seu favor. É o que Ele vai falar aqui. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Sabe o que Jesus está falando? Não temas, porque eu vou reverter essa situação a favor de vocês. E a igreja sabia o que ia, sabia o sofrimento e o risco. Para vocês terem uma ideia, o bispo dessa igreja, Policarpo, alguns anos na frente, ele foi então preso pelo Império Romano, foi levado à arena, a mesma arena que fazia os Jogos Olímpicos, e ali foi ameaçado com feras, leões, que seria devorado se ele negasse o nome de Cristo. Ele não negou o nome de Cristo diante daquela ameaça. Então o governante mandou acender a pira, a mesma pira das Olimpíadas, e dentro daquela pira ameaçou: eu vou colocar você aí, pegando fogo. E sabe o que ele respondeu? Ali diante de todo o público, ele falou assim: o que esse fogo pode fazer comigo? Me queimar durante 1 hora? Não se compara ao fogo que queimará eternamente todos aqueles que negarem o nome de Jesus. Este meu Senhor Jesus só me fez o bem, porque agora eu vou negar? E ali ele, queimando, começou a adorar o nome do Senhor Jesus. Sabe o que acontecia quando isso ocorria? As pessoas, ao invés de sair vibrando dali, elas saíam cabisbaixas, quebrantadas, procurando uma igreja do Senhor Jesus, para conhecer esse Jesus que era tão profundo na vida das pessoas que elas preferiam morrer ao negar o nome dele. E o que Jesus estava fazendo? Invertendo o ataque do diabo. E se nós formos olhar um pouco antes, abra aí em Lucas capítulo 22, que nós vamos entender um pouco dessa dinâmica espiritual do ataque do diabo, e nós não precisamos temer. Foi o que Jesus falou para Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 31. Quando eles estavam ali na Santa Ceia, e Pedro ali todo serelepe, dizendo que ia até a morte com Jesus, e Jesus: você não sabe de nada, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você.
o que está acontecendo no mundo espiritual, o que você não consegue ver, o que você não consegue entender, eu vou dizer para você, capítulo 22 de Lucas, versículo 31, Simão, Simão, que era Pedro, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar com trigo. Primeira coisa, Satanás fica atormentando e pedindo, deixa eu provar. Como fez com Jó, eu tenho certeza, se passar por isso, não vai ser fiel até a morte, não mesmo. E era isso que o inimigo estava fazendo diante de Pedro. E pasmem, Deus deu autorização. Ele recebeu autorização para vos peneirar. Sabe o que era peneirar? Você pegar o trigo, ou pegava o arroz, e estava ali com a casca. E você mexia, jogava para o alto e soprava. O que era o grão, o que era semente, caía com peso e ficava na peneira. O que era palha, era isso que o diabo fazia. É isso que ele quer fazer nas provações que passamos. Quando nos tenta, ele tem um propósito: nos matar, roubar e destruir. Mas olha a resposta de Jesus, olha o complemento de Jesus, versículo 32. Eu, entretanto, roguei por ti. Nós não precisamos temer. Vamos ser atacados, ataques pesados, ataques de um ser espiritual mais poderoso que cada um de nós, mais poderoso até com a igreja, se a igreja não fosse a cabeça da igreja, fosse Cristo, porque a cabeça é Cristo, e Ele cuida da igreja, e Ele fala, eu rogo por vocês diuturnamente, para que a fé de vocês não desfaleça. Está sendo provado, queridos, está passando por tentação, resista. No reino dos céus, o Senhor Jesus está intercedendo por você, pessoalmente, nominalmente, sabendo que você está passando e pedindo ao Pai, Pai, sustenta o teu filho, sustenta a tua filha, e depois de sustentado, o que Ele vai falar? Fortalece os teus irmãos. Quando te converteres, pega o teu irmão, essa experiência que você tem agora, caminha junto. Isso é igreja, pastor. É caminhando, cada um ajudando a carregar as cargas, passando por dificuldade, às vezes tropeçando, mas levantando, porque a nossa identidade não é tropeçar, a nossa identidade é o Cristo que está levantado, está de pé, soberano, inabalável. E nós seguimos um ajudando o outro humildemente. Por isso que o slogan da nossa igreja é uma igreja simples, é uma igreja leve, é uma igreja profunda. Simples porque é uma igreja que anda ombro a ombro, porque Cristo é o nosso amigo e nós somos servos uns dos outros. Uma igreja leve porque é uma igreja que não está aqui para julgar ninguém, mas para acolher, ajudar no crescimento mútuo. E é uma igreja profunda porque é uma igreja que está alicerçada em Cristo Jesus. Amém. E este ataque do diabo é revertido em benefício para a igreja. O que aconteceu com Pedro? Pedro então foi o grande líder da igreja. E a igreja já tem mais de 2000 anos depois desse ataque brutal que Pedro sofreu. É isso que Cristo faz na vida de Pedro, na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja. Mas ainda nesse versículo, as aflições têm propósito. Não é por acaso. Ele está te provando, vocês vão passar, vão para a cadeia, mas a fim de que sejais provados. Satanás nos tenta para nos derrubar, mas Deus pega essa tentação e transforma ela em prova. A prova tem o propósito de nos aperfeiçoar, ao ponto de nós refletirmos a própria imagem de Cristo. É o ourives trabalhando com a prata e com o ouro, lança no fogo, para tirar as impurezas, e tira, e olha, e lança no fogo de novo, até que toda a impureza, sabe quando o ourives sabe quando o ouro e a prata está pura? Quando ele olha para ele, e consegue se ver na própria prata e no próprio ouro. É isso que Jesus está fazendo com cada um de nós. É isso que Jesus está fazendo com a sua igreja. No meio da luta, no meio da tentação, está se tornando uma provação. E quando vencemos, é o nome de Cristo Jesus que é exaltado na nossa vida. Quando não retrocedemos, quando não desistimos. E outra coisa aí, finalzinho, isso tem tempo determinado. Não é o tempo todo. Há momentos de gozo e alegria,
mas nos momentos de luta precisamos nos manter firmes, inabaláveis, perseverantes. Não podemos retroceder, porque o tempo da luta vai passar e nós vamos poder glorificar o nome do Senhor. E quando passamos no tempo da luta e nos mantemos fiéis ao Senhor, que nós nos transformamos? Vitoriosos. É o que ele vai falar. Ser fiel até a morte, no finalzinho, não é ser fiel até o dia que você vai morrer, não. Ser fiel mesmo diante da morte, mesmo diante da luta mais difícil. E sendo fiel, diferente de Policarpo, que foi queimado na arena, nós vamos receber, e assim como Policarpo também está recebendo, a coroa da vida, que é o prêmio eterno. Que tudo isso que está acontecendo conosco está nos dando dividendos para a eternidade. Isso é que é você abrir mão de guardar tesouros da terra para começar a acumular tesouros nos céus. Quando você persevera, quando você se mantém fiel, quando você não desiste, como eram os irmãos em Hebreus. Abram lá capítulo 10, fica com o dedinho aí, Apocalipse, que nós vamos finalizar com os últimos versículos, mas vamos lá no capítulo 10 de Hebreus, 32. O autor da carta aos Hebreus falando para esta igreja, que também estava passando perseguição, sendo perseguida, sendo espoliada, sendo roubada, mas não retrocedendo. Versículo 31. Desculpa, 10 que eu falei? Isso, é 10 mesmo. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de serdes iluminados, suportardes uma grande provação e sofrimento. 32, agora 33. Algumas vezes foste expostos ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associaste aos que da mesma forma foram ofendidos, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também recebeste com alegria o confisco dos seus próprios bens. A igreja estava sendo espoliada, pois estáveis convictos de possuirdes bem muito superiores ao que duram para, os que duram, bens que duram para sempre. Versículo 35. Porquanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há glorioso galardão eterno para todo sempre, que desfrutaremos da glória. Versículo 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcancei plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Essa é a imagem da igreja de Cristo Jesus. Esse é o DNA da igreja. Uma igreja que persevera, uma igreja que é fiel mesmo diante da morte. Uma igreja que glorifica o nome de Jesus é uma igreja que não desiste, é uma igreja que não retrocede, é uma igreja que tem como propósito, primeiro, ser o próprio Cristo no mundo, segundo, proclamar Cristo Jesus a toda criatura. Esse é o nosso desafio como igreja, passando momentos difíceis, mas também passando momentos bons, mas também quando passamos momentos difíceis. E ele então encerra com o versículo 11, e ele reafirma: é a igreja que eu estou falando. Eu detalho um pouco mais deste quem tem ouvidos na devocional que você já recebeu hoje. Deus nos deu o próprio Espírito dele, nós temos a mente de Cristo, nós não só ouvimos a sua voz, nós compreendemos o que ele está falando. E é a partir da nossa vida como igreja que este mundo vai conhecer Cristo Jesus. Querido, esse é o nosso chamado. Às vezes é difícil, às vezes parece que nós estamos subindo uma montanha, e nós estamos às vezes mesmo nadando contra a correnteza do mundo, porque o Evangelho é uma contracultura. O mundo está indo no caminho largo, e Jesus fala que nós temos que ir pelo caminho apertado, porque o largo está levando à perdição, mas o caminho apertado, que é Cristo, está nos levando para a glória,
para a vitória final. E aqueles que não retrocedem, aquele que se mantém fiel, tem uma promessa. E ele fala, ele revela: o vencedor de maneira nenhuma sofrerá a punição da segunda morte. Sabe por que lá no cemitério, eu e o pastor Sérgio estávamos até tirando uma selfie? Porque a gente sabe que é aquele lugar da primeira morte. A primeira morte é uma morte passageira, é uma morte transitória. A segunda morte é a morte eterna. É quando nós morremos a primeira morte, rejeitando a Jesus como nosso Salvador. Os que rejeitam esta palavra, os que rejeitam o Evangelho de Jesus, os que negam a cruz de Cristo, experimentarão a primeira morte e logo a seguir experimentarão a segunda morte, que é a ausência eterna da presença de Deus. A Igreja de Cristo Jesus, por que há de retroceder? Nós já estamos livres hoje da segunda morte. Lá no capítulo 20, quando o grande trono branco for estabelecido e Cristo Jesus julgar todas as nações, mortos, os grandes e pequenos, voltarão à vida para ser julgados. Livros serão abertos. E todos que estiverem ali naquela fila para ser julgado, é porque eles não estão escritos no livro da vida. E todos que não tiverem escrito no livro da vida serão lançados para o inferno. O inferno é a segunda morte, a ausência eterna da presença de Deus. Mas a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja dos remidos, a Igreja dos que se dobraram hoje à cruz de Cristo, a Igreja dos que se renderam ao senhorio de Jesus, não precisa temer a segunda morte. Porque esta promessa é daquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou. E diz para você agora: você está seguro em minhas mãos, você é meu, essa é a minha igreja, eu cuido da minha igreja, eu conheço cada aflição, eu sei de cada luta, mas eu estou batalhando por vocês, intercedendo por vocês, aperfeiçoando vocês, para que vocês cheguem na glória, prontos, como uma noiva imaculada na presença do Senhor Jesus. Amém? A igreja do Senhor Jesus, pequenina, grande, momentos de alegria ou de tristeza, rica ou pobre, é a igreja que tem uma só identidade: Cristo Jesus. Santo, santo, santo. Enquanto nos preparamos para a Santa Ceia, vou pedir para repetirmos essa última canção, enquanto o nosso irmão Jean vem à frente. 1 Coríntios 11, 17 ao 33. Antes de distribuir a ceia, eu queria trazer à nossa memória o que significa a Santa Ceia, para que conscientemente, intelectualmente e espiritualmente, discernindo o sentido da Santa Ceia, nós possamos ceiar. Todos encontraram? Amém ou não amém? Amém. 1 Coríntios 11, 17, na versão que tenho aqui, diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu aceito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos qual dentre vós são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi?
eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que morrem. Mas se vós tivessem o cuidado de se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos julgados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Na Santa Ceia do Senhor, sempre temos o sentimento de que aqui, nesse momento, se torna um lugar santo. É quase como se entrássemos no Santíssimo, na verdadeira presença de Deus. É o sangue e o Espírito. Na época que Paulo relata aqui aos Coríntios, conversa com Coríntios, manda essa mensagem para eles, havia um costume dos cristãos que era a festa do ágape, a festa do amor. E eles se reuniam para fazer uma ceia, para jantarem juntos. E o significado disso era que eles compartilhassem não somente o pão, não somente a comida, a bebida, mas compartilhassem a presença, o amor, o cuidado uns pelos outros. As pessoas que tinham mais levavam, e os que tinham menos levavam ou não levavam, e eles deveriam comer juntos. Quem tinha mais levava uma comida diferente, e quem tinha pouco levava uma outra comida diferente. E aí era a oportunidade do rico conhecer a comida do pobre, e o pobre comer tão bem quanto o rico. Era um momento de compartilhamento, se chamava festa do ágape. E o que Paulo diz aqui aos Coríntios é que vocês perderam o sentido dessa festa. Ele diz: não foi isso que eu entreguei para vocês, não foi assim que eu ensinei para vocês, porque o que vocês estão fazendo hoje, o que era feito em Coríntios, era feita a festa, e os ricos levavam o que comer, e muitos pobres não tinham nem nada para levar para a festa, e passavam fome durante a festa, vendo os ricos se ajuntarem para comer nas suas próprias mesas. E o sentido do ágape, o sentido do amor, da festa do amor, perdeu completamente o sentido. Porque eles se juntavam para haver divisão. Não havia igualdade, tinham se perdido o sentido. E aí Paulo fala que vocês se reúnem e a festa faz mais mal do que bem. E aí, quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender o que significa esse momento de Santa Ceia para nós hoje. Será que nós estamos vivendo conforme Coríntios estava vivendo neste momento? Ou como eles viveram quando Paulo instituiu a ceia para eles? Com verdadeira festa do amor, verdadeiro compartilhamento.
quando nós entramos neste momento, irmãos, precisamos entrar com a expectativa de um momento espiritual. E o que importa agora é este momento. O mais importante aqui não são os elementos. Não é o pão, não é o vinho. O que importa aqui é este momento. E que momento é este? Esse é um momento que é mais importante do que a nossa liturgia, mais importante do que o nosso rito, do que o nosso costume. Deve ser a apropriação espiritual do verdadeiro significado proposto por Jesus para este momento. Você precisa se apropriar desse momento. Entender verdadeiramente o que isso significa. E o que significa? É um momento de reflexão. Ele diz aqui: examine-se a si mesmo. É o momento em que você possa ser melhor e se sentir melhor. É um momento de cura. É um momento de crescimento. É um momento de se julgar, de se examinar, de mexer, de fazer uma autoconsciência com você. Isso é este momento. A igreja de Coríntios não se reunia mais para esse momento. E por que eles saíam mais mal do que bem, já que era uma festa e deveria sair todos bem? Porque eles tinham perdido o amor, a caridade, a piedade. Eles não entendiam mais o que era o significado. E qual é então o significado da Santa Ceia? Antes de dizer para você qual é o significado, eu vou dizer 3 coisas que não são o significado da Santa Ceia, mas que muitas vezes nós vivemos achando que era o significado. E ainda vejo, e ainda chegam muitas pessoas a mim perguntando se o significado são desses 3 que não são o significado. Um deles que não é um momento, a gente fala de uma igreja simples e leve, não é um momento leve. Não é um momento onde você possa dizer: aqui a energia é boa, aqui é tudo simples, esse momento eu vou entrar, eu vou comer, vai ser legal, esse momento vai ser light, mal não vai fazer, vou comer, né? Outros têm a mente tão leve, né, que misturam até o axé com o aleluia. Não é isso a Santa Ceia. Outra coisa que não é: a Santa Ceia não é para membros de um clube que tem uma carteira. A Santa Ceia é do Senhor. Mas as igrejas, né, se acostumaram, né, e aí quando eu falo a igreja no sentido geral de todos aqueles que se chamam, se intitulam cristãos, quiseram ser donos daquilo que era do Senhor. E muitos só podem ceiar se cumprir a liturgia da igreja, as etapas da igreja, e se fizerem parte como membros. Eu já fui em igreja que eu não pude ceiar porque eu não era membro daquele clube, quando eu estava ali para a ceia do Senhor. Terceira coisa que não é um momento de julgamento. E muitas vezes eu e vejo muitas outras pessoas não ceiam porque dizem assim: deixa eu pensar aqui, não, eita, essa semana eu pensei numa coisa que era errada, pensei numa mulher que não era minha, pensei em me apropriar de algo que não era meu, e aí eu estou me examinando aqui, não, é melhor eu não cear. Porque se eu ceiar, e muitos creem assim, que se comer desse pão aqui na ceia e fez algo errado durante a semana, vão morrer instantaneamente. E aí é melhor, vira veneno na sua boca. Aí você diz: não, eu não vou cear porque eu pequei. E aí eu não posso cear. Imagine que isso é a mesma coisa que Jesus mandar um convite para você: vem aqui na minha casa.
Imagine que Jesus mora aqui no Jardim Atlântico. E aí ele manda um convite: ei, vem cá na minha casa, vem me visitar. E você pega um Uber, vai até o endereço, toca lá no interfone, Jesus manda você subir, você toca na campainha, ele abre a porta da casa, você entra na presença do Senhor, e aí quando você entra, você vê uma mesa, e ele diz: hoje eu chamei você porque você vai comer aqui comigo, e a gente vai conversar, e você vai dizer quem é você, o que você está sentindo, e eu vou te lembrar quem sou eu. E aí você diz assim: não, eu não vou poder, eu vim aqui, mas eu não vou comer não, porque eu não sou teu amigo de verdade, eu não fui fiel a você durante essa semana. Faz sentido para você isso? Chegar lá, ter a porta aberta, entrar e não ter um momento de conversa com o Senhor? Isso aqui não é sobre comer, isso aqui é sobre meditar. E aí eu vou te dizer qual é o sentido da Santa Ceia. Este momento significa que Jesus Cristo, o unigênito de Deus, se encarnou e habitou entre nós, e era cheio de graça e de verdade, e ele curou, libertou o oprimido, abraçou o leproso, trouxe vida aos mortos, aos deprimidos, libertando da prisão do pecado, das perseguições do passado. Ele convidou todos a viver um estilo de vida espiritual, simples, com um coração de criança, crendo que há um bem em todas as pessoas. Simples, profunda e leve. E ele disse: fazei isso em memória de mim. Imagine que quando Jesus chama as pessoas para viver uma vida leve, uma vida simples, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida onde posso estar em todos os lugares e abraçar todas as pessoas, porque eu tenho amor e fé suficiente para abençoar as pessoas. Aqueles que queriam viver debaixo da lei, condenando os homens, comparando os homens, ou queriam viver a liberdade, falsa liberdade do pecado, de fazer o que queriam, para essas pessoas era insuportável a presença de Jesus. E eles procuraram matá-lo. Eu vejo muitos irmãos que dizem assim: seria tão bom se Jesus novamente viesse habitar entre nós, carne e osso assim. E aí eu pergunto: você está preparado para viver assim com Jesus? Ou para você também seria insuportável tê-lo do seu lado? Porque ou você vive com Jesus, ou você vive isso que é Jesus, ou você mata ele. E é disso que ele está falando, porque aquele que come e bebe indignamente é réu do corpo e do sangue de Jesus. Porque se você está querendo vir para a presença de Jesus, está na presença de Jesus, mas você não consegue viver com ele, na verdade você está matando. E você é réu do corpo e do sangue, porque você não vive a vida que ele chamou você para viver. Esse momento é um momento de exame, de autoexame. Precisamos buscar o ato da Santa Ceia para sermos melhor. Que você se examine e saia melhor, não réu do corpo nem do sangue, mas vivo com ele, andando com ele, levando a cruz com ele, gozando da presença dele, das aflições que essa vida com ele também nos traz.
O homem não tinha poder para aprisionar o Filho de Deus. E aí, ele se entrega por nós. Lembre de quantas vezes tentam pegar Jesus, mas Jesus escapa deles, porque não era a hora. Mas quando chega a hora, ele olha para Judas e diz: o que tens a fazer, faze-o logo, porque chegou a hora. Você não pode matar. Os homens que queriam matá-lo não podiam matá-lo. Então ele se entregou e morreu por mim e por você. Ele derramou sangue, o cálice do sangue da nova aliança, para limpar, para nos limpar. Neste momento ele está lembrando para você: olha, quando você comeu o pão, lembra que eu estou te colocando numa santa, numa mesa, numa ceia, e eu estou alimentando você. Quando as meninas, vou chamar assim, né? entregarem o pão, e quando você comer, lembre, ele me alimentou de todas as minhas necessidades. Tudo aquilo que eu precisei, que eu preciso, ele me alimentou. E se ele diz fazer isso em memória de mim, ele está dizendo: lembre que Jesus pegava o pão e ele abria o pão e ele dividia o pão. E ele pegou o cálice, bebeu e passou de um por um, e todos beberam o cálice. E quando ele diz fazer isso, dividir o pão, entrega o pão, alimenta aqueles que precisam. Quando você beber o cálice, você lembre que ele derramou o sangue por você. Por isso que não tem lógica, eu não vou beber porque eu estou em pecado. Não, agora eu vou lembrar de que ele está me perdoando novamente. E eu vou sair daqui melhor. Porque agora eu sei que ele me purificou. Estou lembrando disso. E quando ele diz fazer isso em memória de mim, leva o cálice para outra pessoa. Leva esse cálice do sangue da nova aliança para outra pessoa. Fazer, repetir isso em memória de mim. Leva para mais alguém a lembrança de que eu morri por ele também. O cálice na Santa Ceia. Entenda que o que Paulo está dizendo aqui para os Coríntios é que a fome é pecado. Sabia disso? Fome é pecado. A fome é uma ofensa àquele que criou todas as árvores comestíveis, todos os animais comestíveis. Imagina um Deus que cria tudo isso e vê os seus morrendo de fome. Porque ninguém pagou pelas árvores, ninguém pagou pelos animais, pela criação dos animais. E Deus criou tudo isso para a sua criação, para o seu povo, para o seu homem, para o seu Adão. E agora ele está morrendo de fome. E por que a fome é pecado? Porque só existe fome porque alguém se embriaga. E é isso que ele diz: vocês trazem a comida e se embriagam, comem tanto, se fartam tanto, ficam bêbados de tanto beber e comer, enquanto que na mesa do lado alguém passa fome. A fome é pecado e o pecado é nosso. Porque deixamos que pessoas morram de fome, no amplo sentido da palavra fome. Porque a fome não é só de pão. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem. Há pessoas com fome de pão, com fome de veste, com fome de dignidade e com fome da palavra do Senhor. Com fome de conhecer o Senhor. Com fome de uma noite tranquila de sono, com fome de uma paz silenciosa na sua casa, com fome de sorrisos em vez de briga, com fome de um abraço, com fome de um consolo,
com fome de alguém que olhe para ele e diga assim: você é igual a mim, eu não sou melhor do que você. É Cristo quem nos aperfeiçoa, e sem ele nada sou. E você precisa dele, assim como eu preciso todos os dias. Pecado é fome, é pecado. E o pecado é daquele que não reparte. Então que possamos repartir. Acumulamos tanto. E quando você conhece de tudo isso que foi pregado aqui durante esses domingos, tudo isso que você ouve, tudo isso que Deus fala a você no momento com Ele, e você guarda, você se embriaga só para você, você está pecando. Porque alguém está com fome daquilo que está cheio em você. A Bíblia diz que nós passamos a ter, quando bebemos dessa água viva, quando comemos esse pão vivo, passamos a ser uma fonte dele. E quando você não distribui, você está fazendo uma represa. E está se embriagando nesta represa. Enquanto que alguém está sedento dessa água que está transbordando, mas só fica em você. A Bíblia diz: beba o vinho, mas se embriague do Espírito. Coma, mas se encha é do Espírito. Para que juntar tanto? Para que reter tanto? Para que tanto medo de que em algum momento vai faltar para você, enquanto que já está faltando para alguém? Ser cheio do Espírito de Deus é repartir. O que você tem que pode ser repartido hoje? O que você tem que Jesus já não te perdoou? Isso é a Santa Ceia. Entender que eu posso repartir porque eu já recebi. Lembrar disso e meditar nisso. É lembrar que não há pecado que eu tenha cometido que Jesus não tenha perdoado, e que não possa me perdoar hoje novamente, e que eu preciso contar isso para alguém. Preciso dividir esse cálice com mais alguém, esse cálice da nova aliança, da salvação. Aleluia. Que você possa comer esse pão, se comprometendo em repartir e matar todo tipo de fome que existir no mundo, e que Deus te dê a oportunidade de matar essa fome. Pai amado, te apresentamos este pão, Senhor, como um corpo santo teu, Senhor, que nos alimenta, Senhor, que nos enche, que nos abastece, que faz de nós transbordar, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, não somente por este pão, Senhor, mas por tudo aquilo que tu já nos deste, por tudo até aqui, Senhor, por teu socorro até aqui, por tudo que tu nos derramaste do céu, sem merecermos, mas tu nos convidaste, abriste a porta e nos fizeste entrar, e hoje estamos aqui, Senhor, e queremos nos comprometer, Senhor, a fazer o mesmo, a fazer da mesma forma, a fazer e repetir, a repetir isso em memória de ti. Comamos todos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Você vai beber esse cálice, agradecendo a salvação e toda espécie de fome, de pecado, de necessidade de perdão que Deus já supriu sobre a sua vida. Mas para não esquecermos do sentido da festa do ágape, eu quero que você reparta esse vinho com outra pessoa. Eu quero que você troque o seu cálice com outro. Que você dê
que você receba, para que você lembre-se que este momento fala sobre repartir. Pai amado, nós te apresentamos este vinho, Senhor, como um cálice do sangue da nova aliança, Senhor. Nós não queremos apenas lembrar da nova aliança, mas queremos renovar esse pacto contigo, Senhor. Essa aliança contigo, de que somos teu, aleluia. Que fomos perdoados, que fomos lavados. Lembrando, orecanda labassu, de que fizeste diferente por nós. Quando não éramos, Senhor, tu nos limpaste e nos tornastes filhos teus, com direito a adentrar em tua presença, nos átrios, no lugar santo, no santíssimo, Senhor. Nós também queremos nos comprometer, Senhor, de que distribuiremos, de que repartiremos, que trocaremos e receberemos este cálice com outras pessoas. Amém. Levando de ti para outro e sabendo que tu estás no outro e tens dele para nos dar também, Senhor. Não há ninguém que seja tão impuro, Senhor, que não possa me abençoar. Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para me ensinar, Senhor. E há tanto em mim que vou repartir com eles. Amém. Nós queremos renovar contigo esta aliança. Queremos fazer, queremos repetir em memória de ti. Bebamos todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, obrigado por este momento, obrigado por tua misericórdia, obrigado por este momento de santa ceia, de reflexão. Oh, que o teu Espírito Santo nos tome neste momento, amém, nos purificando, nos renovando, nos melhorando, que saiamos desta festa melhores, Senhor, que ela tenha feito bem para nós, que possamos ser conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrar a celebração dessa manhã abençoando esse jovem, Giovanni. Giovanni chegou aqui em Florianópolis num momento de muita tribulação na vida dele, né? Ele é da Bahia e ele teve que em um momento deixar a mãe lá e vir correr atrás do sustento. Ele é formado em eletrotécnica, e aqui ele não encontrou um trabalho. E o primeiro que apareceu, ele encarou. E o trabalho que apareceu, um menino formado em eletrotécnica, muito inteligente, muito trabalhador, apareceu de ajudante de pedreiro. E foi aqui. E ele começou a vir aqui. Só que as lutas da vida fizeram ele se afastar um pouco desse primeiro amor, né? E ele chegou aqui com o coração frio, mas aos poucos ele foi falando para mim: pastor, mesmo não conhecendo essa igreja, eu estou sentindo que eu sou amado por Deus. Amém. Mesmo não conhecendo, né? Eu estou redescobrindo o cuidado de Deus para a minha vida. E ele voltou a frequentar a igreja onde ele mora, e aos poucos ele foi retornando aos caminhos do Senhor. Mas pensa no menino trabalhador, inteligente. Grande parte dessa obra que vocês estão vendo aí, tijolos, cimentos, ferros, foi esse menino, muito carrinho de mão, não parava, incansável. E foi abençoado, mesmo muitos não conhecendo, abençoava o Giovanni, orando, mandando mantimento no momento de aperto. E ali ele sentiu, ele redescobriu uma coisa que ele nunca deixou de ter: o cuidado e o amor que Deus tinha por ele. Amém. E algumas semanas, trabalhando aqui, alguns meses, chegou a notícia que ele tinha passado na prova de policial militar do Paraná. Amém. Glória a Deus. E agora o concurso foi homologado. Estava travado o concurso,
Uns cangaceiros invadiram uma cidade lá do Paraná, o governador ficou com medo e mandou destravar o concurso, mas isso é o cuidado de Deus. Isso é o cuidado de Deus. E ele foi aqui, trabalhava, ia lá fazer exame, voltava a trabalhar, ia lá fazer exame, e agora chamaram ele dia 25. Dia 25 está previsto para se apresentar lá. tomar Eu posse falei, inicial. tomar posse inicial. Em Maringá. Glória a Deus. Em Maringá. A glória do Senhor. Ele falou, pastor, eu estou firme na igreja, estou firme com Jesus, estou indo de manhã, estou indo à noite, escola dominical. Eu falei assim, não, você tem que ir lá para a igreja te conhecer, ver o testemunho, ver como a igreja abençoa até a quem não vê. Mas também nós queremos te enviar debaixo da bênção da igreja do Senhor. Nós queremos orar, eu quero que você estenda suas mãos agora aqui para o Giovanni. E nós vamos orar para este jovem. Sabemos que ele vai ser muito tentado, sabemos que é uma profissão difícil, sabemos que há muita corrupção em todas as profissões e também nessa que ele está abraçando, mas ele é um servo do Senhor, separado para a glória do Senhor Jesus. Pai de amor, toma a vida do Giovanni em tuas mãos. O caminho mesmo que o Senhor está trilhando, guardando, livrando de um mal maior, Senhor. Com paciência esperou Ele, ó Pai. Cuidou dele em todos os momentos. E quando ele caiu em si, voltou, ele te encontrou de braços abertos e dizendo, eu te amo. E o Senhor trocou as vestes, o Senhor deu um anel novo para ele e deu sandálias de filho, ó Pai. E ele está nos teus caminhos, Senhor. Senhor, nós queremos enviar o Giovanni, Senhor, para a cidade de Maringá, Senhor. E que lá naquela cidade, no meio dos seus amigos, ó Pai, na igreja que ele for congregar, chega um seguidor de Jesus lá, Pai, que reflita a sua imagem lá, Senhor. Enche o Senhor do teu Espírito, Senhor. Enche o Senhor da tua esperança, ó Pai. E que ele nunca esqueça do teu nome em qualquer circunstância, ó Pai. Nem que ele venha sofrer, nem que ele venha passar por tribulações, mas que ele venha lembrar que tu conheces cada uma delas, ó Pai. E o Senhor é um Deus que intercede por ele em todo o tempo da vida. Abençoa sua mãe também, Senhor, lá na Bahia. Sustenta, guarda, renova suas forças, ó Pai. Que a tua serva possa agora sorrir, ó Pai, vendo o teu filho, Pai, crescendo, se desenvolvendo, mas acima de tudo, de volta aos teus caminhos, de volta aos teus braços, ó Pai. Leva o teu servo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas. Uma igreja aqui, tá bom, meu querido? Pode falar. Eu queria agradecer a igreja, né, a oração, que é muito importante, que o pastor falou. Vai lá que eu quero orar por você. E eu acredito muito na oração, a oração é muito abençoada mesmo. E aí teve um dia que o pastor, eu trabalhando aqui, e aí eu pensei comigo, o que é que eu vou levar para casa hoje, né, para comer? Tem um amigo que eu conheci nas etapas do concurso, e aí ele me chamou para morar aqui. E, né, Deus trabalha e a gente não entende. Eu falei, o que é que eu vou levar hoje? Porque ele já tinha, toda semana ele colocava alguma coisa pra gente comer, só que eu ficava com a preocupação de eu levar pra gente comer também, né, pra não ficar só esperando dele. E aí teve um dia que eu trabalhando aqui comigo, eu só pensando, o que é que eu vou levar? Eu nem tinha retomado os caminhos de Deus ainda, né? Aí o pastor veio, aqui é o que eu te digo, pastor, aqui uma cesta básica pra você. Foi a igreja que deu. E aí que assim, Deus é perfeito. Amém. Glória a Deus é Deus. perfeito. Aí, outra vez eu encontrei com o pastor e contei, né? Isso aí, ele falou, isso é para você saber e confiar que Deus tem um cuidado de você. Louvado. E eu, Deus te abençoe. Depois todo mundo dá um abraço aí, vai embora. Já colhei ele com o pastor lá no Paraná para ele não se desviar. Amém. Recebe a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, o conforto, a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus dê uma boa semana, que Deus abençoe sua família e sua casa, e como aprendemos, receber e repartir o que vocês estão recebendo.